Sejam muitíssimo bem-vindos ao capítulo de hoje do Letra em Cena. Oi, eu sou a Ana e hoje é o especial do Dia dos Pais. Solta a vinheta. E pro especial do Dia dos Pais eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no especial do Dia das Mães, tá? Fazendo um ranking aí dos 10 melhores e dos 10 piores pais da literatura. Tendo como base, na verdade, os livros que eu li. E aí? Bom, vamos começar, né? Vamos fazer assim, vou fazer sempre o 10, 9, assim, do pior e do melhor, tá bom? Então vamos ao 10º lugar de pior pai que existe na face da Terra. Nós temos o Bentinho, né? De Dom Casmurro. Então vocês já estão percebendo que se o Bentinho já está em 10º lugar, daqui pra frente é só pra trás, né? Só vem bomba. E delícia. Gente, o que falar do diacho do Bentinho, né? Ele renegou pra filho, acusou o menino de ser filho de outro. E não gostava do papo dele. Não pediu uma oportunidade de humilhar o menino, né? Então assim, troféu papai do ano passou longe pro Bentinho, né? Coisa horrorosa. E o contraponto do Bentinho em 10º lugar de melhor pai da literatura, a gente tem ele, Eddard Stark, o nosso querido Ned Stark, o pai do Jon Snow. Gente, o Ned, tadinho, ele morreu por fazer a coisa certa. E assim, o Ned é um pai sensacional na literatura, né? Todos, não tem como a gente negar. Ele faz tudo pelos filhos, ele protegeu os filhos dele. Ele sempre apoiou a todos, a Arya querendo ser uma guerreira. Ele não diminuiu isso pelo fato dela ser uma mulher. Ele contratou alguém pra dar aulas pra ela. Ele ensinou o Robb tudo que ele podia, ele tava ali. E querendo ou não, ele adotou o Jon como filho dele, né? Mesmo fingindo que o Jon era um bastardo e tudo, mas ele tava lá, ele realmente o criou muito bem. E o Ned é um exemplo de pai, principalmente levando em conta todos os pais que a gente tem no mundo do George R. R. Martin. O Ned definitivamente é um exemplo de pai, porque ele tava ali literalmente para todos os seus filhos, a todo momento. Em 9º lugar de pior pai do ano, a gente tem ali o Henry Locke. Ele é o pai da Misery, de Bride, no caso, noivo. O livro de fantasia da L. Hazelwood. Assim, né? Ele só vendeu a filha dele pra tribo inimiga. Misery foi vendida pelo próprio pai como colateral e, no caso, ele tava pouco se lascando se a filha dele ia morrer ou se ela ia viver. Acho que eu não tenho que falar mais muita coisa, né? Um nojo, essa pessoa. E quando ele descobriu que a filha não tava morta, ele achou ruim. Que coisa. No caso, não era pra ela ter ficado viva. Engraçado. E em 9º lugar de melhor pai do ano, a gente tem ele, Rhysand. Gente, vamos e convenhamos, Rhys, ele é um paizão. Mesmo ele, né, o Nick sendo muito novinho aí, o Rhys é um grande pai, né? Ele protegeu o filho ainda na barriga da esposa. Menos dos amigos dele, ele tava com ciúmes. Mas Rhys moveu céus e terras pelo seu filho e com certeza vai continuar fazendo isso. Por isso, ele merece o troféuzão papai do ano. Em 9º lugar, porque tem gente muito melhor que ele ainda. Não tivemos tempo de ver Rhys em ação como pai. Pelo menos não muito. Seguindo. O 8º lugar de pior pai do ano, a gente tem ele, Tywin Lannister. Gente. Pior pai, pior avô, e vai. A lista só cresce. Mas eu vou pegar de exemplo mais o Tywin com o Tyrion, porque, né, gente, ele pregou o filho dele pra Cristo. Vamos lá, ele culpa o filho dele pela esposa ter morrido no parto, o que a criança recém-nascida tem a ver com isso? Não sei. Ele culpa o filho dele por ter nascido com nanismo, o que a criança tem a ver com isso? Também não sei. É basicamente assim, se caiu uma pedra, a culpa é do Tyrion. E o Tywin tem ódio mortal do próprio filho. E ele fala isso com todas as letras, que ele odeia o filho dele. Então, desgraçou a vida do filho. Eu não tenho muito o que falar do Tywin. Ele é só um merda, como um pai. E ele só acabou com a vida do filho dele. Pelo bel prazer.
que era legal. Mas o papai do 8º lugar é um quentinho no coração, porque é ele, gente. Charlie Swan, o pai da Bella, de Crepúsculo. Gente, o Charlie, ele é um pai maravilhoso. Mesmo quando a Bella chegou em Forks ali, sem a vontade de ficar, era um pai que estava sempre presente, que a Bella sabia que podia contar com ele pra tudo. É um pai que esteve ao lado dela e que principalmente tomou birra do namorado dela quando ele machucou ela. O grande ódio do Charlie em relação ao Edward era simplesmente, única e exclusivamente porque o Edward foi embora, terminou com a Bella e ela entrou em depressão. Olha que papai lindo, gente. O Charlie é perfeito. Só isso mesmo. E fora que ele sempre esteve ao lado da Bella, né, gente? Ajudando, apoiando e sendo sempre um querido. Que ele é um fofo. Em 7º lugar de pior pai do ano, esse aqui, gente, até eu surpreendi que ele ficou tão em cima na lista, assim, né? Não embaixo, mas tem gente muito pior que ele. É o Baron Von Serra, o pai do Lucien. É, gente. Baron ficou em 7º lugar. Vocês já entenderam que pra baixo o trem só tá piorando, né? Pois é, acontece. E assim, né, o que falar do Baron? Ele mandou matar a noiva do filho dele. Porque ele quis. Só pra mostrar pro Lucien que ele tinha controle dele. Ele caga com os filhos dele, ele não tá nem aí pros filhos dele, ele tortura os filhos dele. Principalmente o Lucien, que ele prega pra Cristo. Gente, ele mandou matar a noiva do filho dele. Sem mais nem menos, só porque ele queria. Eu não tenho muito mais, eu não tenho argumento pra falar mal desse homem, porque já tá tudo aí, né? Sim. Enfim. Em 7º lugar do melhor papai do ano, a gente tem ele, Hades, o nosso queridíssimo deus do submundo, o pai do Nico. Gente, Hades, ele é perfeito, né? Cuida dos filhos dele com todo amor e carinho. E quando, né, Zeus botou a ordem ali que os 3 grandes não poderiam ter filhos, o que ele fez? Bota Nick e Bianca no Cassino Lotus, onde eles estavam super bem cuidados, bem alimentados, ainda que, né, eles não soubessem da passagem do tempo. Mas ele defendeu os filhos dele da ira dos irmãos, garantindo assim que Nick e Bianca ficassem vivos. Quando Bianca faleceu, né, ali Hades teve todo o cuidado com a filha. E ainda assim ele nunca deixou de dar suporte ao Nico em tudo que ele precisava. Então o Nico sabia que sim, ele tinha um apoio constante no papaizinho dele. Então Hades tem todo o meu coração. Inclusive, curiosidade, sou filha de Hades, sim, eu fiz o teste. Felicidade. Em 6º lugar de pior pai do ano, gente, esse aqui também, estou surpresa que ele está muito em cima na lista, mas tem gente 3 vezes pior que ele. Daqui pra baixo é ele, Phil Graham, o pai do Garrett. Assim, né? A partir do momento que você desce o cacete no teu filho, porque você é um ser humano intragável e que, né, que é insatisfeito com o fato de que você tem que se aposentar, porque o seu tempo de carreira acabou, e você desconta suas frustrações pessoais no seu filho, literalmente descendo a porrada nele só porque você pode, porque você acha que é mais forte do que ele, já prova que você é um pai bem bosta, né? Então, Phil Graham. Eu gostaria muito de ter visto o Garrett metendo cacete no C, eu não consegui ver, né? Felizmente. Mas só de saber que o Garrett é maior, mais forte, né? Que o pai dele. E que essa surra um dia vai acontecer. Na minha cabeça, essa surra já aconteceu. Né? No livro a gente sabe aí que o Garrett, ele revida, né? E o fica esperto, que ele não pode mais bater no filho. Senão ele apanha de volta. Na série eu ainda tenho a esperança de ver esse soco acontecendo. Não desisti. Agora, em 6º lugar, esse aqui eu fiquei um pouco na dúvida se ele era o melhor ou pior pai, mas querendo ou não, revisitando o livro, eu percebi que sim, ele foi um bom pai. É Vincent Nightbone, que é o pai da Uriah, da duologia, das 3, né? Enfim. Gente, são 6 livros divididos em 3 duologias, então é meio, eu não sei a classificação disso, vou falar de série. Que é dos Nascidos do Sangue, né? Que é ali a série que tem o livro Serpente e as Asas Feitas de Noite. Assim, né? Ele criou a Uriah como se fosse só uma filha adotiva dele, sendo que ela era filha dele, mas... Enfim, ele de fato criou ela muito bem, ele deu a ela tudo que ela precisava para poder sobreviver, sendo uma humana em meio a 355 mil vampiros. Ensinou ela a se defender, ensinou ela a lutar, e quando chegou a época do Kedjari, ele realmente ajudou a filha dele dentro de tudo que ele podia fazer.
Então, sim, Vincent foi um ótimo pai ali dentro das limitações dele, até como pessoa mesmo. Que ele tinha essa limitação como pessoa. Ou como vampiro, talvez, né? Mas, no final das contas, ele realmente cuidou da filha dele. Ele criou ela muito bem. E o principal, ele deu a Raya todas as armas que ela precisaria para se defender. Onde ela era, de fato, a espécie mais frágil. Ela era a sobremesa daquele bando de vampiros. E ela sabia perfeitamente como matar todos eles graças ao treinamento que o pai deu a ela. Então, sim, Vincent era um bom pai. No final das contas. Foi complicado eu chegar nessa conclusão. Eu realmente tive que revisitar várias partes do livro, mas sim, gente, ele é um bom pai. Fiquem com essa notícia. Chegando na metade da lista, gente, um pai que eu odeio de todas as minhas forças, mas infelizmente tem piores do que ele, que é o pai da Zerkron. Que fala desse merda, né, gente? Não bastar que ele perdeu todo o dinheiro da família, ele não fez questão nenhuma de botar dinheiro dentro de casa. Largou as filhas pra lá, ficava dando uma de pobre coitado. Tava nem aí se as morriam, se as vivia, porque ele tava pouco se lascando pras 3. Né? Nem agradecia a Feyre por se enfiar no meio da floresta e quase morrer todas as vezes que ela ia caçar pra trazer comida pra casa. Nunca pediu desculpas pras filhas por nada que ele fez de merda. Culpa dele, Elaine Nesta quase foi abusada pelos credores dele. Ele nunca nem pediu desculpa. Aí vocês podem argumentar, mas na Lua ele conseguiu um exército, não fez mais do que obrigação. Depois de toda a merda que ele fez essas meninas passarem por anos a fio, o mínimo que ele tinha que fazer era isso. Tá? Então não, ele é um péssimo pai. Inclusive, ele nunca nem se importou com as filhas, gente. Tá? Da mesma forma que a mãe delas era uma bruxa maldita, esse cara era um bosta maldito, porque ele nunca se importou com as filhas. A única preocupação que ele tinha era com a esposa. Tal qual a mãe, para o pai, elas eram apenas um acessório. Quando ele se viu sozinho com elas, ele só lavou as mãos mesmo. E aí, na hora que ele percebeu já, né? De novo, não fez mais que obrigação. Bem feito que morreu, era tudo que tinha que fazer mesmo. Não gosto dele. Já em quinto lugar, a gente tem um querido e maravilhoso pra aquentar o meu coração depois do ódio destilado pelo pai da Zerkron, o pai da Hannah, de Off Campus também. Gente, o pai da Hannah é um doce. É um doce, ele caçou briga pela filha, inclusive, né, tadinho, ele quase foi preso por bater num babaca. Achei errado. Inclusive, ele quase foi preso porque ele tinha que descer do cacete naquele cara pra poder, pelo menos, justificar a voz de prisão que ele levou. Mas ele é um pai que o tempo inteiro estava ao lado da filha. Ele é um pai que nunca culpou a Hannah e que fazia questão de mostrar pra ela que ela não tinha culpa de nada do que aconteceu com ela naquela festa. Que o atentado que ela sofreu, a violência que ela sofreu, era culpa única e exclusivamente do seu abusador. E que a Hannah era uma vítima, a Hannah era uma sobrevivente. E o tempo inteiro ele faz questão de mostrar o quão forte a filha dele é, o quão orgulhoso ele é dela e o quanto ele a admira. Então, sim, gente, esse é um pai chuá da vida, que ele é um fofo, maravilhoso. Em quarto lugar, a gente tem, assim, né, um pai sensacional, de rei, que é o Valentine Morgenstern, né, gente? A gente vai falar o que do pai da Clary? Vamos começar que ele usou os filhos de experimento? Ele sabia se ia dar certo? Não. É catou anjo de demônio, botou em um, catou anjo de sangue de anjo, botou no outro. Ah, vamos ver no que é que dá. Aí se seu filho morrer no útero, aí a gente faz outro, né? Porque a gente tá casado, a gente tem mulher, a gente pode fazer outro filho. Quero raciocinar. Pra piorar, ele pegou o filho de outra pessoa e fez a mesma experiência com ele. Não tinha nada com isso. Só isso mesmo. E outra, o menino que achava que era filho dele, que era o Jace, no caso, ele não matou. Assim. O que é que eu vou falar desse homem? Não vou, gente. Tem muito o que falar. Só dele ter pego dos filhos dele, ter feito eles de experimento, de rato de laboratório. Isso não é pai, não, gente. É uma peste. Já em quarto lugar, esse aqui também é outro que eu fiquei numa séria dúvida e revisitando a história, eu tive que ceder sim que ele foi um excelente pai
Dorian Havliad I, o Paps do Dorian, nosso queridíssimo ali de trono de vidro. Gente, vocês podem falar o que for, mas o cara fez tudo e mais um pouco pra proteger o próprio filho. Inclusive, apagar o próprio nome. Ele defendeu o filho dele a todo momento. Ele abriu mão da própria vida pelo filho. Ele abriu mão da própria liberdade pelo Dorian. Ele abriu mão do reino pelo Dorian. Tudo que ele fez foi pelo Dorian. Ah, mas ele tem o Hollin, gente. O Hollin é um encosto, tá? E ele, na verdade, a preocupação dele era o Dorian. Sempre foi. Porque o Hollin era um merda, o Hollin não tinha nada, mas ele sabia que o Dorian ia manifestar os poderes. E ele protegeu o filho dele dos Vogue a todo momento. Ele fez questão de esquecer o próprio nome, mas deu o próprio nome pro filho pra ter um registro dele ali. Ele tirou a magia de Adarlan pra proteger o Dorian. E no final, quando mais importou, ele tava ali também pra se entregar, pra acabar com o resto da alma dele, pra garantir que o Dorian não tivesse que estar no fecho. Então esse homem protegeu o filho dele em vida e na morte. Inclusive se manteve escravo de um Vogue pra garantir que ninguém fosse olhar pro filho dele. Então, gente, Dorian Havliad I, você, meu filho, foi um puta de um pai. Ainda que você tenha feito coisas horríveis, não ele propriamente dito, o Vogue que tava no corpo dele. Vocês me entenderam, né? Enfim. O homem, Dorian I, foi um grande homem, ainda que tenha sido marionete. E foi um excelente pai. Não podemos negar. Em terceiro lugar, gente, chegamos no top 3. O top 3 dos piores pais, gente de Deus. Então, é Satanás, Beelzebub e o Capirotão, porque é um pior que o outro, gente. E foi difícil colocar eles em ordem. Mas em terceiro lugar, a gente tem o rei Silas de Maridrina, o pai da Laura de A Ponte Entre Reinos. Assim, né? Ele tentou matar as 12 filhas dele. O que eu vou falar? E ele só não conseguiu porque ele não imaginava que uma delas ia escutar. E ia salvar todo mundo. Pra piorar, quando ele descobriu que elas não morreram, ele mandou caçar e matar todas elas. Assim, né, gente? Com um pai desse inimigo você não precisa. Tá aqui, né? O inimigo desse daí é mais fácil estar na mira de um dragão que pelo menos é mais bonitinho. E com um pai desse aqui, inimigo pra quê? Eu não tenho nem muito mais o que falar desse cara, porque, gente, precisa de mais? Não. Já em terceiro lugar, vamos acalentar um pouquinho nosso coração ali. No top 3 dos melhores papais do ano, a gente tem ele, James Potter, ou o nosso queridíssimo Thiago Potter aí, o pai do Harry. Eu sei que muita gente fala do Thiago e tudo, mas ninguém pode negar que por mais que ele tenha sido bullying na escola, enfim, ele foi um excelente pai. Gente, ele cuidou do filho dele a todo momento. E na hora que mais importou, ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a estar ali. Ele foi a linha de frente para a esposa e para o filho. Ele estava desarmado. Nunca podemos esquecer disso. Ele enfrentou Voldemort desarmado. Ele não pegou a varinha. Porque ele nem parou para pensar. Ele mandou a Lilian subir com o Harry e ficou na frente do Voldemort, sabendo que ele ia morrer. Nem pegou varinha, ele só queria atrasar. Então, sim, gente, esse é um pai sensacional. Ele nem pensou nele mesmo, ele não pensou na vida dele, ele não pensou no risco que ele corria. Ele só queria ganhar tempo para a esposa tirar o filho de casa. E ele simplesmente abriu mão da própria vida pelo filho. Então, sim, isso é um pai incrível. Não tem como. Já em segundo lugar, gente, esse aqui, pra ficar em segundo lugar, vocês vão entender que o primeiro é o demônio. Ou melhor, né? Prefiro evitar o demônio do que ter o primeiro lugar como pai. Mas o segundo lugar de pior pai do planeta Terra, a gente tem o rei da Outonal, que é o pai do Ron e da Bryce. Oi, gente, um pai desse aí, melhor se abraçar o capeta. Sai melhor abraçando o capeta. Muito melhor. Primeiro que as tatuagens, vamos lá, né, gente? Tipo, um filho ter que cobrir metade do corpo de tatuagem pra tirar as marcas de queimadura que o próprio pai causou, você já entendeu que a merda tá feita. Pra piorar, ele mandou um bando de assassinos atrás da filha dele, que ainda era uma criança, pra matar. Ó, que pai lindo. Vai falar, abraça o capeta que é melhor, gente. Pra piorar, em momento nenhum, ele desistiu de tentar matar os filhos dele.
50 anos tentando matar o Ron. 25 anos tentando matar Bryce. E ele quase consegue, gente. Mais de uma vez ele quase consegue matar os filhos dele. Fora todas as torturas, né, gente, que ele fez com o Ron por todos os anos aí. Torturas físicas e psicológicas. Vocês acham que foi só queimadura? Foi não. Foi não. Então, assim, né? Entra, tem um pai desse, abraçar o capeta, vamos lá, traz o capeta aqui que eu abraço ele. Eu tô bem. Em segundo lugar, gente, um pai tão querido, mas tão querido, que ele não podia estar em outro lugar. E ele só não tá em primeiro, porque o primeiro lugar ainda é mais querido do que ele, que é o nosso queridíssimo Arthur Weasley. Gente, eu tenho que falar do Arthur? Acho que não, né? Ele é perfeito, gente. Ele é um pai amoroso, ele é um pai dedicado, ele é um pai presente, ele é um pai que dá de tudo e mais um pouco pros filhos dele, ele é um pai orgulhoso dos seus filhos, ele é um pai que tá sempre incentivando. Ele é perfeito, gente. O que eu vou falar do Sr. Weasley? Não preciso falar do Sr. Weasley, só falar Arthur Weasley, já fala por ele. Entendeu? Isso é um doce de pai. Quem não quer ter um pai como Arthur, gente? Todo mundo. Ele é maravilhoso. E por último, mas não menos importante, o troféu dele, do primeiríssimo lugar. O troféu pai bosta da literatura, né? Para não falar outro nome, a gente tem ele. Robert Benedict, o pai da Janelle, de Trilogia das Joias Negras. Gente, você junta todos eles, os 9 anteriores da lista, eles viram santo perto do pai da Janelle. Juro. Você junta todos eles, os 9. Eles viram bons pais perto do pai da Janelle. Tá? Pai adotivo. Mas enfim, né? Foi ele que criou. O pai biológico da Janelle também era um merda, que ele era um omisso. Mas também não conta. Mas como ela foi criada pelo Robert e ele era o pai dela pra todos os efeitos. Assim, né, gente? Ele abusou da filha, ele vendeu a filha, ele deixou outras pessoas abusarem dela, ele torturou ela psicologicamente, ele torturou ela fisicamente, ele torturou ela sexualmente. É a lista de crimes dele contra a própria filha é bem grande. Fora que ele declarava a filha louca, internou ela num sanatório, onde ela era torturada, abusada psicologicamente, fisicamente, sexualmente, todos os dias. Assim, né? Eu prefiro ter o capeta como pai. Eu acho que é menos pior do que ter esse homem como pai. Né? E de novo, esse é o pai adotivo da Janelle, mas o pai biológico é um merda porque ele é omisso. Então, assim, grandes bosta. Ele sabia o que estava acontecendo, também não fez nada pra impedir. Então vocês podem escolher. Não tem. Né? É nessa hora que a gente descobre que o fundo do poço tem um porão. Se ainda der, dá pra descer mais um pouquinho. Revolta. Deixa eu aquecer o meu coração, porque o primeiro lugar, gente, o troféu de melhor pai da literatura, o pai mais fofo, o pai mais doce, o pai que é exemplo de tudo e mais um pouco. O primeiro lugar de melhor pai da literatura é dele, gente. Hans Huberman, o pai da Lissou, de uma menina que roubava livros. Gente, ele adotou a menina. Ele cuidou dela com todo amor e carinho. Ele ensinou ela a ler. Ele estava ali pra ela. Ele acolheu tudo, todo momento, todo medo. Ele fazia questão de tirar. Toda a insegurança, ele estava ali pra dar apoio. Tudo que a Lissou precisava, ela conseguia com Hans. Apoio psicológico, apoio físico, apoio emocional. Ele era ali, ele era uma fortaleza pra ela. Ele era um exemplo. E foi ele que deu a ela tudo o que ela precisava para viver bem numa guerra, numa Segunda Guerra Mundial, em meio aos horrores. Ele foi um pai maravilhoso e ele nem era pai biológico. Isso mostra que não precisa disso. Você não precisa ser um pai biológico para ser um pai maravilhoso. E nesse Dia dos Pais, que faz aí 5 anos que eu tô sem o meu pai, que ele já é falecido, essa lista inclusive me lembra dele, né? Vários desses pais aí.
Então, quando a gente tem um pai como o Hans, a gente vê num livro como que é maravilhoso. E você vê ali tantos, né, dos pais bosta, vários deles eram pais biológicos, gente. E você tem como um grande pai o Hans, que adotou uma menina, que cuidou dela, que deu amor, deu carinho, deu um lar, deu estabilidade e tudo. Gente, Hans Hilbermann, você é um santo, meu querido. Só isso mesmo. Então é isso, meus amores. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários a lista de vocês dos 10 piores e dos 10 melhores pais da literatura. Se vocês concordam com esses meus, se vocês trocariam um deles aí de colocação, né? Invertendo a minha lista, fazendo a lista de vocês. Contando pra mim também se, por exemplo, algum desses pais que eu coloquei na lista dos bons pais, vocês jogariam na lista dos piores. Porque dos piores eu tenho certeza que vocês não vão subir ninguém. Então me contem aí. Um beijo e até o próximo capítulo. Nunca se esqueçam, a leitura é só o primeiro ato.